Amém? Então vai comigo lá no livro de Efésios, capítulo 6. Faz assim, ha, ha, ha. Eita, isso aí é um ha, ha, ha com força mesmo. Oh, glória. Deus é bom. Efésios 6, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Amém? Desde ontem, eu estou com essa nota no meu coração, essa palavra milagres, milagres, está muito forte dentro de mim. Porque, deixa eu te falar uma coisa, sua segunda-feira não vai ser mais uma segunda-feira, viu? Vai ser uma segunda-feira diferente. Essa vai ser uma semana de resultados. Existem coisas proféticas que foram liberadas nesse final de semana. E sabe, irmãos, a palavra, quando ela vem da parte de Deus, ela não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo que foi designado para cumprir. Amém? Como você sabe, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Você é um ser sobrenatural. Amém? Você não é aquilo que você vê no espelho. Alguém que fecha os seus olhos na terra hoje, ele não morre, ele não se acaba para sempre. Na verdade, você é um ser eterno, como Deus é eterno. Claro que haverá um dia que, assim como aqueles que estão em espírito hoje no céu, eles um dia também estarão no espírito, na alma e no corpo. Mas o seu espírito é eterno, ele não passa. Ele tem, da mesma forma que Deus é sobrenatural, você também é alguém sobrenatural. E a Bíblia diz sobre a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Sabe, quando a gente tenta se fortalecer na nossa própria força, as coisas não acontecem da forma que devem acontecer. Mas quando a gente se fortalece na força do poder de Deus e nos apoiamos nessa influência sobrenatural, tudo que está prometido por Deus para as nossas vidas vai acontecer. Porque, sabe, existem promessas de Deus para a tua vida. E eu te digo, nós não só vamos ouvir que é um novo tempo, nós vamos entrar nesse novo tempo e vamos viver toda a proposta de Deus para as nossas vidas. Você é alguém sobrenatural. E eu declaro que você vai estar a cada dia familiarizado com milagres, familiarizado com o impossível, familiarizado com uma intervenção do sobrenatural. Nós não só vamos viver e ter experiências com Deus em uma conferência profética, mas eu declaro que a familiaridade com a intervenção de Deus vai estar tão impregnada em você, que isso vai percorrer sua vida, quando está lavando os pratos, quando está lavando o carro, quando está no meio da rua. Existem intervenções da parte de Deus que vão vir para a tua vida. Nós falamos ontem um pouco sobre os dons espirituais que estão listados lá em 1 Coríntios 12. E os dons espirituais, como eu te falei, ele não é uma coisa exclusiva para aqueles que têm uma chamada para o ministério. Mas se você é nascido de novo, os dons espirituais também te pertencem. E eles estão à disposição para te socorrer. A Bíblia diz sobre nós desejarmos com zelo os dons espirituais. Irmãos, eu creio que nós não vamos ter cultos em que o sobrenatural vai estar minguado, mas nós vamos ter cultos em que o sobrenatural será comum no nosso lugar, no nosso meio. À medida que nós desejamos os dons espirituais, quando você tem um desejo pelos dons, você tem um desejo pelo sobrenatural. Quando você tem um desejo que os dons espirituais estejam se movendo no nosso meio, você está crendo que Deus vai ter intervenções para todos aqueles que estão nesse culto. Sabe, você não deve vir para o culto somente em uma forma religiosa, bater o cartão, ser visto por alguém. Não, mas você vem para o culto para que milagres aconteçam. Você entrou aqui, se entrou doente, vai sair curado. Se entrou triste, vai sair animado. Se entrou pobre, vai sair rico. Amém, porque nós estamos em um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem. Como o pastor Bando falava, você não só veio para cá para esquentar um banco. Você veio aqui para que coisas fossem depositadas sobre a tua vida.
E eu creio que enquanto estamos aqui, Deus está vencendo batalhas por você agora mesmo. Porque no reino do Espírito não há distâncias. E quando nós nos submetemos a essa força do poder de Deus, Ele vai fazer coisas que o nosso braço não pode fazer. Amém? Eu sei, irmãos, existem pessoas aqui que já estão cansadas de terem tentado tanto. Já fez, já tentou. Mas sabe, essa é uma hora de você sair de cena e deixar um poder maior do que você fazer aquilo que você já tentou fazer por tantos anos. Eu lembro de uma vez, eu sou natural de Caruaru e eu acompanhei um pouco, né, quando teve aquela duplicação da BR-232 que vai de Caruaru para Recife. E quando você volta de Recife para Caruaru, você passa dentro de um túnel, né? E sabe, eles fizeram todo um processo para a escavação daquele túnel. Eles rasgaram a montanha para construir uma rodovia lá dentro. E primeiro, né, as máquinas começaram a fazer o trabalho para abrir aquele túnel, mas chegou uma hora que eles bateram na rocha. E a força do homem não conseguia mais penetrar lá. Então o que eles fizeram? Eles colocaram as dinamites lá, saíram de cena e deixaram uma força maior do que eles fazer o trabalho. Pode ser que você já bateu na rocha em algumas áreas da sua vida, você já fez todas as formas e recursos que poderiam fazer, e Deus está dizendo, agora é a hora de ligar as dinamites, sair de cena e deixar uma força maior do que você fazer todo o trabalho. Amém? Não já cansou não de bater tanta cabeça na parede e ver que não funciona do seu jeito? É hora de deixar o jeito de Deus entrar nisso. E talvez o jeito de Deus seja que vai pegar, que todo o seu recurso vai estar dentro da boca de um peixe. Talvez o jeito de Deus seja rodar 7 vezes ao redor dessa muralha. Talvez o jeito de Deus seja uma forma tão ilógica para você, mas vai ser lógico para aquilo que Ele está te propondo. Talvez o lógico para você é pedir empréstimo para alguém. Talvez o lógico para você é procurar um novo médico. Talvez o lógico para você é se expor à sua necessidade para mais alguém. Talvez a sua proposta é isso ou é aquilo. Mas existe uma proposta de Deus. E talvez a proposta de Deus seja só dar uma risadinha. Talvez a proposta de Deus seja só elevar o seu nível de alegria. E à medida que você eleva o seu nível de alegria, você vai elevar o seu nível de força. Amém? Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não na força do homem, não em garantias terrenas, porque as pessoas mudam com você. Quem gosta de você hoje, amanhã pode não gostar mais, mas em Hebreus 13 diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente a mesma coisa. Ele diz aqui que quando você se fortalece na força do seu poder, você vai resistir no dia mau. Porque sabe, irmãos, o dia mau ele vem. E o que eu acho incrível sobre a Bíblia é que ela não é um livro que nos priva de problemas, mas ela nos priva do dano que o problema causa. Ela diz, você vai passar pelas águas, mas elas não vão te afogar. Você vai passar pelo fogo, mas ele não arderá em você. Perceba que ela não te priva do problema, ela te priva do dano. Amém? Então, quando o dia mau bater a porta, vai ter uma estrutura diferenciada em você. Você não vai ser levado pelo desespero, você não vai ser levado pelos seus sentimentos, mas eu declaro, irmãos, que vamos ter homens e mulheres nascidos de novo, que vão viver de dentro para fora e não de fora para dentro. E o que é viver de dentro para fora é quando um diagnóstico negativo chega, quando você está diante do médico e ele fala que apareceu o nódulo, ou quando de repente uma pressão financeira inesperada vem, de repente o patrão te demitiu do emprego, de repente parece que você está perdendo e em vez de você andar em estresse e depressão, você vai aprender a puxar das fontes que estão dentro de você. Nós precisamos crescer espiritualmente e vivermos uma vida baseada nessa esfera sobrenatural. Não podemos viver debaixo dos sentidos físicos, porque um dia os seus sentimentos vão estar em alta, um dia eles não vão estar tão bem. Um dia você vai estar amando todo mundo e um dia você vai estar querendo matar os meninos. Porque seus sentimentos são assim, uma hora estão em cima, outra hora são embaixo. Mas que bom que você não é um sentimento. Que bom que você não é carne. Que bom que você é espírito. E porque você é espírito, você não é governado pelos sentidos físicos.
Glória a Deus, aleluia. Diz comigo, eu não sou governado pelos sentidos físicos. Você vive pela fé. Amém. É nesse reino sobrenatural, onde não importa o que externamente está acontecendo, o que está dentro de você governa o que está fora. Não é o que está fora que governa o que está dentro. Amém. Aleluia. Viver pela fé vai te fazer viver uma vida emocionante. Você está aqui? Existem alguns textos aqui que eu quero ler, você não precisa abrir. Mas diz assim, Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Colossenses 1:13 diz, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em 1 Tessalonicenses 5:5 diz, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Diz comigo, eu não sou da noite nem das trevas. Em 1 Pedro 2:9 diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala que quando alguém nasce de novo, o poder de uma influência é quebrado e você se conecta a um poder que é superior ao que você estava conectado antes. Sabe, irmãos, o diabo ele é o Deus desse mundo, mas ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. Ele perdeu o seu corpo, ele perdeu o seu espírito, ele perdeu a sua alma. Sabe, quando você entende o reino ao qual você pertence, você entende que o pecado não tem nenhum poder e influência sobre você. Você vai ver que o pecado na verdade é nada, ele tem zero de influência sobre a tua vida. Quando você entende que o reino de Deus é o que está te influenciando. Existe um reino aí fora, independente se você crê ou não. Existem dois reinos nesse mundo, trevas e luz. Amém? Se você não está em um, você está em outro. Eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de dois reinos. Amém? Quando alguém vem para o reino de Deus, nenhuma influência pode tocá-lo mais. A Bíblia diz que o diabo não pode te tocar. Sabe, irmãos, quando uma águia está sendo perseguida por um inimigo, ela voa na direção do sol, porque o seu globo ocular tem uma resistência para ir na direção do sol. E isso faz com que o inimigo dela fique confundido, porque ele não tem a mesma resistência de ir na direção da luz. Sabe, quando você está nesse reino, você está indo na direção da luz. E o diabo não consegue mais te achar, ele não consegue mais achar os seus filhos, ele não consegue mais achar as suas finanças. E sabe, eu estou crendo que nesse tempo que estamos vivendo, haverá uma provisão sobrenatural para o plano que Deus tem para a tua vida, porque para todo avivamento haverá um financiamento. Deus vai ser o seu patrocinador em tudo aquilo que Ele te inspirar. Você não vai cumprir o plano de Deus debaixo de preocupação, pressionado, achando que não vai ter. Não, você vai estar debaixo daquele dom da fé que nós falamos ontem à noite. Um descanso sobrenatural para cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Onde você não vai ser alguém desgastado e frustrado. Amém? A palavra de Deus vai estar aí para te fazer fluir no plano e nas direções que Deus tem para a tua vida. Amém? Porque essa é a hora em que coisas devem se cumprir. E nós vamos ver elas se cumprirem. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu declaro que você não vai viver debaixo de fases antigas, de unções velhas. Não, há uma unção nova, fresca da parte de Deus. E Ele vai te encaixar nesses lugares sobrenaturais. E haverá uma grande manifestação. Amém? Então, sabe, nós não estamos sob domínio nem controle do sistema falido do mundo. Não importa o que está acontecendo aí fora, isso não atinge a minha casa, isso não atinge a sua casa. Irmãos, Deus quer nos levar para uma nova fase.
Sabe, Deus falou com Israel em Deuteronômio 11:10. Ele disse: a terra que eu tenho para vocês é uma terra, é uma fase em que vocês não vão viver como viviam no Egito, que vocês precisavam irrigar a pé. Mas a terra que eu tenho para vocês é uma terra que vocês vão beber da chuva do céu. O que ele estava dizendo é: eu estou levando você para uma fase em que você não vai depender do seu braço e da sua forma, mas você vai depender de um recurso sobrenatural. Eles iam depender porque eles não podiam produzir chuva. Eles iam depender exclusivamente daquele que pode produzir o suprimento. Amém? Você não deve ficar, sabe, quando a gente não está fluindo no plano de Deus como deve, é porque estamos confiando muito em nós mesmos. Mas Deus quer que alguns de vocês possam dar um salto maior. Mas eu vou quebrar as pernas se fizer isso. Não tem problema não, Deus vai te dar asas. E você vai viver o que nunca viveu antes. Você está comigo? Sabe, se você já assistiu um jogo de futebol, ou você já esteve em um estádio, né, existem 2 times jogando lá no campo, 22 pessoas jogando. E existe uma torcida que pagou, investiu dinheiro para sentar lá e ver eles jogando. Você está comigo? Quem está lá sentado assistindo, vai sair de lá mais pobre, porque investiu um dinheiro para estar lá. Mas quem está lá jogando e participando, vai sair de lá mais rico, porque ele é pago para fazer aquilo que ele está fazendo lá. Você está comigo? Então você pode vir para um culto desse e só assistir. E vai sair daqui do mesmo jeito, sem resultado nenhum. Ou você pode vir para um culto desse e participar. E sair daqui mais rico, curado, cheio de alegria, cheio da plenitude de Deus. Aleluia. Eu sei que a religiosidade faz com que pessoas fiquem fechadas para os milagres. Eles acham que milagres é uma coisa só da igreja primitiva. Ele acha que milagres é somente algo que aconteceu lá na igreja de Atos, ou talvez em alguns momentos no Velho Testamento. Mas nós estamos vivendo a era dos milagres agora. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Então o que isso quer dizer é que tem uma condição maior e melhor para você viver. Amém? Quando Deus livrou o povo de Israel das mãos de Faraó, havia uma manifestação sobrenatural. Ele disse, quando Moisés foi diante de Faraó e falou com ele lá no livro de Êxodo, em Êxodo, no capítulo 8, versículo 20, Moisés falando com Faraó, e Deus falando com Moisés, diga a Faraó que haverão consequências, porque ele está segurando o meu povo no Egito. E nessas consequências que vão cair sobre o Egito, eu farei distinção entre o meu povo e o povo dele. Amém? E ele diz, aqueles que habitarem na terra de Israel, nenhum dano vai vir sobre eles. E sabe, irmãos, aquelas pragas que caíram sobre o Egito, não caíam sobre Israel. Você está aqui? Como a praga dos gafanhotos, diz que eles eram como a areia do mar. Eles devoraram tudo o que o Egito tinha. Geograficamente, Israel estava do lado do Egito. Mas se tinha um pé de milho de um egípcio vizinho ao pé de milho de um israelita, aquele gafanhoto, que é um ser irracional, ia ter que discernir o que era de Israel e o que era do Egito. Porque ele não podia tocar em nada que fosse de Israel. Disse que uma das pragas foi a praga das trevas, ficou escuro, em pleno meio-dia. Diz que foi uma escuridão tão feroz, que quem estava sentado, ficou sentado ali 3 dias. Não conseguia levantar e ver nada. Mas diz que enquanto a escuridão estava no Egito, havia luz na habitação de Israel. Sabe, enquanto existe trevas, falência, morte, vírus e outras coisas que estão surgindo aí fora, haverá luz na sua habitação. Ah, mas vocês só querem ser as coisas, né? Mas sabe, um pássaro não voa porque ele é exibido, ele voa porque ele nasceu para voar. Está no DNA dele. Vitória está no seu DNA.
Saúde divina está no seu DNA. Suprimento está no seu DNA. Paz que excede todo o entendimento está no seu DNA. Riquezas estão no seu DNA. Amém. Se é nascido de novo, essa é a sua realidade. Glória a Deus. A última praga que veio sobre os egípcios foi a morte dos primogênitos. Deus deu uma instrução a Moisés: mate um novilho, pegue o sangue dele e passe nos umbrais das portas. Quando o espírito da morte vier e ver o sangue, ele não vai entrar. Deixa eu te falar uma coisa: se o sangue de um animal teve a capacidade de livrar aquele povo do espírito da morte, imagine o que essa influência divina, ou a influência do sangue de Jesus, que está baseada em uma promessa superior, em um poder muito maior do que aquilo que operava na velha aliança, não está fazendo por você hoje. Não importa se a rua inteira pega zika, pega a virose, pega o que for, você tem que entender que sobre sua casa está o sangue de Jesus. E o diabo não pode tocar em você. Sabe, irmãos, temos que ter um tipo de vida em que a gente vai ser mais agressivo em demonstrar o que carregamos. O irmão John Austin, ele certa vez entrou estava dentro de um elevador, e entrou um homem no elevador, no telefone, chamando palavrão, pi, 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 toma chamar palavrão, né? E o irmão John Austin começou: glória a Deus, aleluia, no meio do... E o cara parou assim e disse: o que é isso? Você está doido, é? E ele disse: se você pode glorificar o seu Deus, eu posso glorificar o meu. Amém? A gente não vai ser um monte de agente secreto. O diabo está aí escancarado, fazendo o que ele quer, da forma que ele quer, e usando coisas sobrenaturais. E sabe, a igreja não vai recuar. Haverá, irmãos, uma invasão do fogo do Espírito nas favelas, nas bocas de fumo. Sabe, um dos dons de poder que a Bíblia fala são os dons de curar. Antes do pastor Band ir para o Senhor, ele profetizou um reavivamento de cura, salvação e batismo no Espírito Santo. Sabe o que é isso? Eu creio que vamos ter uma era de novo em que vamos esvaziar hospitais. Vamos ter uma era de novo em que a sombra vai curar pessoas. Vamos estar tão carregados do sobrenatural que a gente nem vai precisar orar muitas vezes. Alguém canceroso vai te abraçar e o câncer vai sumir. Aleluia. De repente vai sorrir para alguém. E aquele que está depressivo nem vai entender, porque o seu sorriso transmitiu uma paz que ele não sentia fazia tempo. Você não é alguém normal. Glória a Deus. Você é alguém em que coisas seguem sua voz. Talvez você já tenha me ouvido falar isso, mas eu aprendi com o pastor Band a não ter medo de falar as mesmas coisas. Eu fui ministrar em algumas reuniões de avivamento no Paraguai. E em um dos dias lá, eu fui cortar meu cabelo, eu tinha mais cabelo na época. É engraçado que é os careca que ficam rindo. Diogo, tu fica rindo não, viu, Diogo? Sabe? E eu lembro que eu fui lá cortar o cabelo, aquela mulher não sabia o que eu tinha ido fazer lá, não sabia que eu era pregador e nada disso. E ela começou a lavar na minha cabeça, e ela começou a chorar, mas chorar de uma forma descontrolada, que começou a chamar a atenção do povo, né? E o apóstolo Guto diz: ela estava chorando porque estava lavando sua cabeça, assim. Eu sofro alguns bullies, viu?
Amém. Aleluia. Tem vezes que ele está inspirado, ele fica o dia inteiro no grupo do ministério, pega uma foto minha, corta metade da minha cabeça e diz, olha aí, sua cabeça não coube na foto. Ele pode fazer isso, você não. Se você talvez falar da minha cabeça, eu vou falar de algo seu também. Amém. E ela começou a chamar a atenção de quem estava ao redor dela, e eu disse, o que foi que aconteceu? E ela disse, eu tinha uma dor crônica no meu braço, fazia 10 anos. E quando eu comecei a lavar sua cabeça, essa dor desapareceu. Amém? Eu não orei por aquela mulher, eu não falei nenhum versículo de cura, eu não disse o que estava fazendo lá, mas simplesmente eu estava consciente do sobrenatural, ao ponto que algo se desprendeu de mim e atingiu a necessidade daquela mulher. Eu declaro que coisas vão se desprender de você e vão afetar a vida de pessoas. Aleluia. Quem tiver contato com você vai ficar mais próspero. Quem tiver contato com você e estiver doente, vai ficar curado. Quem tiver contato com você e estiver cheio de depressão e estresse, vai ser agarrado por um refrigério que nunca sentiu antes. Irmão, se as pessoas soubessem o que você carrega, elas iam dizer graças a Deus quando você entrasse no ônibus. Eles iam dizer graças a Deus quando você entrasse num avião, porque se aquele bicho estava para cair, não cai mais, porque alguém sobrenatural entrou nele. Teve um professor amigo meu do Rema, foi dar aula no Rema, há alguns anos atrás, onde os professores ainda faziam muitas viagens de ônibus. E ele estava lá dentro do ônibus, e no meio do caminho, ladrões pararam o ônibus dele. E o chefe, né, foi na frente do pessoal lá falando, pega isso aqui, ó, aquela ali escondeu o celular, pega ali. E fazendo um rapa, né, em todo mundo. Ele estava lá atrás, e orando alto, e quando o chefe dos ladrões chegou para ele, disse, ei, tu é crente? É? Ele disse, sou. Aí ele falou, ó, esse aqui ninguém rouba não, porque toda vez que eu roubo o crente, eu tenho um azar desgraçado. Amém. Aleluia. O inferno reconhece você. Ele reconhece o que você carrega. Ele reconhece o sangue de Jesus sobre a tua vida. Ele reconhece que você não foi comprado por ouro, nem por prata, mas você é uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo, uma nação exclusiva, para fazer as obras daquele que te chamou para a sua maravilhosa luz. Amém? Aleluia. Você tem a unção do Santo. E a unção que dele você recebeu, ela permanece em você. Glória a Deus. Sabe, existe uma provisão sobrenatural de finanças vindo para essa igreja. Para abrir obras sociais. Amém. Orfanatos. Alimentar o perdido. Amém. Essa obra será um farol para o sertão. Amém. A fé pode mudar, irmãos, a característica de um lugar que sempre foi tido como pobre, como excluído, e a mão do Senhor pode levantar como um destaque. Eu declaro que haverá uma grande luz sobre essa habitação. Amém. Você vai ser um dos que Deus vai usar para alimentar o perdido, para socorrer aqueles quando os desastres vêm. Amém. Aleluia. A igreja vai... Esse é um dos propósitos de prosperidade. A gente não vai encher o bolso de dinheiro para comprar um vaso de 20 mil reais. Não, a gente vai ter recurso para quando alguém não tem onde morar, a gente dizer, nós temos como sustentar você, meu amigo. Nós vamos ter recursos. Eu declaro que haverão pessoas aqui que vão ter empresas e negócios.
para abrigar essas mulheres que vão sair dos presídios e não vão ser aceitas pela sociedade para emprego, e vai ter alguém nascer de novo com uma empresa lá, para dizer: venha, venha, nós confiamos na palavra que entrou em você. Amém. Você está comigo? Irmãos, você precisa se manter em alegria e não ficar tão fixado no que você está vendo. Você está comigo? Mas eu falei ontem, eu criei ontem, mas hoje apareceu outra coisa de novo. E daí, o que curou você ontem, vai curar você hoje. E ponto final. Mas apareceu de novo, será que Deus não me ama? O que é que eu tenho um problema? Você não tem nenhum problema. O diabo é que tem um problema. Vamos parar de ficar fixado no que a gente vê. Eu criei um caroço, sumiu, mas apareceu outro em um lugar. O Deus que fez o outro caroço sumir, vai fazer esse sumir também. Amém? Então, ao invés de você lamentar porque apareceu de novo, você vai dizer: eita, eu já sei o que vai acontecer com você. É mais um testemunho. Você está comigo? Amém. Haverá uma grande provisão financeira. Aleluia. Sabe, irmãos, a desgraça da religião fez com que pessoas achassem que em cultos elas têm que ficar como uma estátua. Elas têm que ficar carrancudas, indiferentes. Não, você está em um reino de alegria, em um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que esses recursos vão vir para nós atendermos o ímpio. Atendermos aqueles que estão abandonados pela sociedade. Amém? Eu vejo, vocês vão ter ONGs, vão ter abrigos para crianças. Um grande farol para esta comunidade. Amém? Aleluia. E Deus vai usar muitos de vocês. Sabe, existem pessoas aqui. Aleluia. Eu estou falando para mulheres que já são adultas ou já criaram os filhos e você está muito ociosa. Sabe? Deus vai começar a mostrar para você algumas necessidades bem gritantes. Quando você se conecta com necessidades gritantes, como, por exemplo, a gente foi em Brasília e foi em um lugar lá de ONG, de uma mulher que tem projetos sociais. Passamos uma tarde inteira conhecendo. Ela tem projetos sociais, tem em uma comunidade que todas as crianças daquela comunidade foram abusadas por pedofilia. Uma menina lá de 11 anos que foi resgatada por esse projeto, era amarrada pelo padrasto e todo dia 11 homens visitavam aquele quarto. Teve mais de 5 abortos. Quando você se conecta a necessidades assim, você vai parar de ser tão besta mesmo. E vai jogar a chupeta fora. E vai dizer: deixa eu parar de ficar, porque ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá oportunidade. Se dê a oportunidade, meu amigo. Vá alimentar os famintos, vá assistenciar os órfãos. Quando tiver aí tão melancólica assim, vá no meio da rua, vá procurar quem está com fome, vá orar pelos doentes no hospital. Eu te garanto que essas carências vão desaparecer. E sabe, nós vimos o poder do Evangelho entrar nessas crianças. Essa menina que eu te falei de 11 anos de idade, nós falamos com ela. E ela disse: pastor, aquilo hoje não tem mais domínio sobre mim. Aleluia, só o Evangelho. Irmãos, não tem psicologia que dê jeito numa coisa como essa.
se não for a influência de um poder sobrenatural. E ela disse, aquilo não me afeta mais. E quando o diabo quer me lembrar, eu canto aquela música, lá, 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 lá. Você está aqui? Aleluia, ela está lá na igreja, livre, louvando ao Senhor, com as suas mãos levantadas. E a antiga fase não tem mais poder sobre ela. Aleluia, aquela antiga fase foi engolida por aquele mar, como os egípcios foram. Quantos estão prontos para a nova fase? Para um novo lugar espiritual. Fica de pé, eu queria chamar o louvor. Nevrarabaha kendoloboko chamanda sererengo chama casentile mehe. Oh macasentile mehe. Sim. Recursos vão vir para que vocês possam alimentar a muitos. Aleluia. Às vezes você vai ter que começar com pouco mesmo. Vai ter que começar com 5 pães e 2 peixes. E dali Deus vai começar a multiplicar. Mas existe uma provisão sobrenatural que está vindo para que coisas possam acontecer. Deixa eu ler para vocês alguns exemplos de provisão sobrenatural. Porque eu creio que existe grande provisão sobrenatural vindo sobre pessoas aqui. Em Gênesis 22:6, Deus sobrenaturalmente providenciou um carneiro para o sacrifício. E no versículo 14, chamou Abraão, àquele lugar o Senhor proverá. Em 1 Reis 17:1, Deus sobrenaturalmente fez corvos trazerem comida e bebida para Elias. Em 1 Reis 17:8, Deus sobrenaturalmente proveu um ano de alimentos para a viúva no meio da fome. A farinha da panela e o óleo da botija não se esvaziaram até que voltou a chover. Aleluia! Ela e sua família e sua casa comeram o ano inteiro. Não importa quanto eles consumiam, sempre havia mais. Eu declaro que sempre haverá mais. Em 2 Reis 4:1, Deus sobrenaturalmente cancelou a dívida da viúva. A mulher continuava a derramar óleo de pote em pote, em tantos quanto ela podia encontrar. Ei, sabe, essa palavra veio para mim ontem sobre cancelamento de dívidas. Pessoas que estão com nome SPC, Serasa, pessoas que estão com coisas aí com parcelas com 70, 60, 70 vezes. Sabe, Deus pode cancelar isso. Aleluia, Deus pode numa tacada só pagar tudo isso. Tem alguém pensando aqui, isso é uma heresia das grandes. Eu prefiro parecer um herege abençoado, que está suprido, amém, do que alguém religioso que está com uma vida miserável, onde nada acontece, amém. Eu declaro que esse mover sobrenatural vai fazer os juízes se renderem. Deus sobrenaturalmente fez um machado emprestado flutuar sobre a superfície das águas. Jesus sobrenaturalmente transformou água em vinho e mais de 180 galões de vinho foram produzidos. Jesus sobrenaturalmente multiplicou os peixes e pães e alimentou mais de 20.000 pessoas. Amém? Então fique pronto para a provisão sobrenatural se instalar sobre sua vida. Kenneth Copeland disse: aqueles que dão andarão no sobrenatural. Então eu te digo, haverá um mover dentro de você para atender às necessidades. Você não vai ficar brigando por oportunidade nem por púlpito. Você vai fazer o que Deus está trazendo para a sua mão. Amém. Existem necessidades ao seu redor. Amém. Vanessa, existe em você algum projeto com respeito a moças?
E Deus vai começar a amadurecer isso. E vai trazer recursos para isso. Porque você será usada para afetar muitas, como você um dia foi afetada. Amém? Onde o diabo mais quis te envergonhar, é onde Deus mais vai te levantar. Aleluia. Você é uma mulher forte. Amém? Tem uma personalidade de ferro. Não traga nenhum parasita para a sua vida. Não traga ninguém que vai minar a unção de Deus. Amém? Não se apresse por alguns passos. Quando eles tiverem que acontecer, eles acontecem. Amém? Sabia que Deus pode nos livrar de uma forma sobrenatural de relacionamentos errados? Deus conhece o que você não conhece. Deus vê o que você não vê. Não desconsidere os sinais. Eu vou encerrar com isso porque eu tenho uma inspiração dentro de mim e eu preciso ser rápido. Mas sabe, antes, quando eu comecei no ministério jovem, eu disse para mim, eu só vou namorar com uma moça, noivar e casar com ela. Eu sempre submeti o Espírito Santo a essa área da minha vida. Sempre que uma moça começava a gostar de uma moça, eu orava em língua sobre aquilo. Eu orava para que os dons de revelação estivessem operando. Alguns me chamavam de religiosos, mas até hoje eles estão solteiros e eu estou casado, desculpa. Amém? E eu lembro de uma moça que eu quase casei com ela. Casei não, né? Quase comecei a iniciar um namoro com ela e eu submeti aquilo ao Espírito Santo. E eu comecei a orar em outras línguas. Nós íamos iniciar o namoro no dia seguinte. E eu tive um sonho com aquela menina, entrando em um motel com um homem. E no outro dia, quando eu acordei, o Senhor me disse, você não deve progredir com isso. E eu falei com ela sobre aquilo. E quando foi algumas semanas à frente, aquela moça apareceu grávida. O Espírito Santo estava me livrando de uma grande coisa. Ele pode te livrar de uma grande coisa também. Amém? Você é alguém sobrenatural. E o sobrenatural te faz ver dentro. Te revela o oculto. Te revela o lobo em pele de cordeiro. Você é enganado se você quiser. Mas se você se submeter ao sobrenatural, ele vai estar aí. Aleluia. Você pode ficar de pé, nós vamos orar por eles e encerrar também esse momento. Estenda as mãos para ele. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, a vida de Fernando e Miriam Leal. Eles que têm liberado coisas, Senhor, espirituais para a vida do Teu povo. E, Senhor, eu sei que eles têm desafios, Pai. Eles têm orado, eles têm declarado. E eu sei, Pai, que o que nós cantamos aqui, coisas vieram para eles. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus mostrou vai acontecer. Aquilo que vocês conseguiram ver em orações, em outras línguas, em português, projetos que Deus mostrou como visão, vai acontecer. Não faltará provisão. Declaramos provisão. Ouro, prata, pedras preciosas, real, dólar, euro, chegando. Financiamentos de projetos. Pessoas se levantando e dizendo, eu quero financiar esse projeto sozinho. Oh, Pai, acontecendo coisas grandiosas, Pai, impactando vidas, Senhor. Porque eu sei, nós sabemos que aquilo que eles têm orado e declarado e planejado é para um único propósito, para que o reino de Deus avance, para que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, receba salvação, Senhor. Esse é o propósito, chegue à salvação.
e o pleno conhecimento da verdade. Nós declaramos graça, liberações divinas, rompimentos, estratégias e pessoas, Senhor. Pessoas para financiar e para trabalhar nesses projetos. Pai, eu oro, Senhor, pela vida deles pessoal, familiar. Eu declaro, Pai, aquilo que estava travado, impedindo de acontecer. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, acontecendo, porque Deus foi quem disse. E acontecerá rápido. Não haverá impedimentos para a vida de vocês. Não haverá impedimentos, não haverão impedimentos. Porque Deus é com vocês e vocês têm consciência disso. Declaro proteção, Senhor, ministerial, familiar. Declaramos, Pai, aquilo que eles têm orado e concordamos, Pai, com o máximo, com a maior turma, Senhor, em 2019, Senhor, naquela escola. Concordamos com eles, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro eles protegidos em todas as viagens, guardados e protegidos. Nenhum mal sobrevirá sobre a vida deles. Em nome de Jesus, guardados por essa aliança eterna e imutável. Muito obrigado, Senhor, pela vida desse casal. Eles deram a essa igreja, liberaram, e eles irão recebendo uma medida recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Glória a Deus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Então o stand da escola de ministros está funcionando. Procura lá. Raelma está aí, já chegou. Chegou aí. Não deixa de fazer, não deixa de passar lá. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de avivamento, por esse tempo profético, Senhor, de liberações proféticas, palavras proféticas para as nossas vidas no pessoal, para a nossa igreja. Sabemos que nós estamos num novo nível, numa nova fase e num novo andar. Declaramos, Pai, tudo que nós recebemos acontecendo, em nome de Jesus. Porque o Senhor vela pela sua palavra para se cumprir. E nós cremos, Pai, numa semana poderosa, numa semana de resultados, no nosso trabalho, nas empresas, Senhor, nas nossas famílias. Eu declaro notícias boas. Eu declaro, Pai, aqueles que estavam com insônia, com problema de depressão, de ansiedade, de medo, seja o que for, desaparecendo em nome de Jesus. Eu declaro uma semana, Senhor, livre de coisas acontecendo no nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Seja abençoado na prática da palavra e não sai desse lugar sem que primeiro você cumprimente 2 ou 3 pessoas em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Deus falou